Aviso: as chances de você discordar das opiniões expressadas nesse vídeo são de 100%. Fique à vontade para opinar, mas com educação e respeito, pois isso é básico em qualquer pessoa decente. O conteúdo do vídeo são recomendações de conduta no ramo da profissão desenhista aos que quiserem aproveitar inteira ou parcialmente o que for sugerido. Ninguém é dono da verdade e você é livre para ter a postura que bem entender. Mas lembre-se, você é sempre responsável pelos seus atos. Com a crítica se cresce. Diferencie uma crítica construtiva de uma destrutiva. Saiba aceitar críticas e fazer críticas. Eu poderia fazer um vídeo totalmente ilusório e politicamente correto, dando exemplos de condutas ideais numa sociedade ideal, com pessoas de índole moral ideais, onde tudo é ideal. Mas vocês me conhecem, né? Eu sempre deixo claro que o mundo não é ideal, ainda mais quando você lida com o ego das pessoas. Nas artes, é comum ver as pessoas buscando um negócio chamado ser crítico. Parece que quanto mais crítico você for, melhor. Como se isso fosse sinônimo de qualidade ou alguma virtude rara. Mas aí eu pergunto, o que é ser crítico? Muitos acham que significa ser chato, arrogante e desmerecedor do trabalho alheio. Elogios são para poucos, pois enxergar defeitos é sinônimo de inteligência. Quer saber a real? Falar mal até faz parte sim, mas vai muito além. E entender o que é uma crítica é o primeiro passo para aprender a lidar com esse complicado comportamento humano. Porque eu sei que as palavras têm poder e podem traumatizar uma pessoa ou até salvar uma vida. E para ilustrar uma situação comum de desconforto e confusão nas ideias proporcionadas por críticas recebidas, nada melhor que o nosso velho e atrapalhado amigo, Dipinho Piroquinha. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ninguém entende minhas ideias, viu? Ninguém entende. Só querem falar mal. Maldito Facebook. Eu odeio o Facebook. Mas tinha que ser o Piroquinha! Por que você jogou sua base desse jeito, moleque? Tá doido? É que eu não tô legal. Ninguém gosta dos meus desenhos e eu sou só um bobão mesmo que não faz nada direito. É um motivo pra viver! Tá bom. O que aconteceu dessa vez? É que meu desenho, né? Eu tava lá e botaram por... Pá. Ó, vamos fazer o seguinte. Senta aqui e a gente conversa. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Comece do começo. Então, é que umas pessoas fizeram um monte de críticas em cima do meu trabalho e eu não sabia o que responder nem o que falar e deu uma baita de uma confusão por causa disso. Eu mereço. Tá bom, vai. Ó, preste atenção. Vamos começar do começo. O que é uma crítica? Crítica: apreciação minuciosa, discussão para elucidar fatos e textos, arte ou faculdade de julgar o mérito das obras científicas, literárias e artísticas, juízo fundamentado acerca de obra científica, literária ou artística. E se você quiser tirar a prova, confere no dicionário. Perceberam que na definição nada diz respeito a demérito, ofensa, insulto, desprezo ou qualquer julgamento obrigatoriamente negativo? Então podemos definir assim:
Crítica é basicamente uma análise criteriosa, fundamentada, com argumentos que evidenciem os diferentes aspectos expressados numa obra. Isso envolve levantar os pontos mais fortes e mais fracos de um trabalho. Ah, então falar mal é fazer crítica também, não é? Também. Mas eu considero que a coisa mais importante numa crítica não é o tom dela ou o quão mal ela vai falar de alguma coisa, mas são aquelas palavrinhas mágicas que, se passaram despercebidas na definição, eu vou aqui repetir e ressaltar para vocês. Análise criteriosa fundamentada. Logo, se um discurso não atender a esse quesito, não é crítica. É só um babaca falando merda. Desculpa, eu não consegui encontrar palavras melhores para definir. Mas não é que eu não quis escutar. Embora o cara que fala de um jeito que me deixou meio nervoso. Mas eu quis escutar também, porque afinal de contas com a crítica se cresce, né? Mas não é que eu quero que a pessoa pense que eu sou um cabeça dura. E eu não quero que ninguém pense que eu sou um cabeça dura. Quem falou isso pra você? Mas eu tenho que ter a mente aberta e ser humilde. Não é isso que dizem? Sim, concordo, mas ter a mente aberta não significa que você é obrigado a engolir tudo o que falarem pra você. Não confunda humildade com subserviência. Ser humilde é aquele que escuta as pessoas, que sabe que não sabe tudo, que releva o que falam e respeita a opinião das pessoas. Subserviente é aquele que abaixa a cabeça pra qualquer coisa. Mas dizem que a gente tem que separar uma crítica positiva de uma negativa e que a gente tem que ouvir, porque senão a gente não cresce, não é? Menino, você tá confundindo tudo. Tá confundindo boas condutas com subserviência e tá formando em você uma baixa estima que só tá te prejudicando. Mas a gente não aprende com a crítica? Podemos. Ou não. Como assim? Eu explico. A crítica, ou análise criteriosa fundamentada, por si só, não tem obrigação de servir a fins didáticos. Ou seja, a crítica, por si só, não ensina. Um cara pode receber uma excelente crítica e não aprender nada com isso. Eu conheço desenhistas que literalmente pararam no tempo. Não evoluem mais. Geralmente isso acontece porque o cara vira escravo do mesmo e assume uma postura arrogante. Mas isso é outro assunto. O que importa aqui é deixar bem claro que a crítica, por si só, não melhora o seu trabalho. O que melhora é a percepção de novas soluções e a consciência da prática. E a crítica pode levar você a uma dessas interpretações, mas ela, por si só, não faz isso. E você pode chegar a essas percepções por vários caminhos. Pelo estudo, pela prática, por uma conversa, pela tentativa, pela reflexão e por uma crítica. E tem vezes que a gente só aprende certas coisas depois de um tombo nervoso. Eu mesmo já aprendi muita coisa assim. Porém, é um equívoco achar que é só esse o caminho. Então quer dizer que eu não devo me sujeitar a todas as críticas e comentários? Exato. Porém, dependendo de como você se expor, a crítica pode vir até você. E aí, lidar com isso é responsabilidade inteiramente sua, mesmo que os comentários sejam um monte de boçais. Interessante. Você tem uma produção bem louvável, um volume bem considerável aqui, né? Eu gostei, é louvável. Muito obrigado. Estou em busca de uma oportunidade mesmo. Você está de bem, viu, menino? Eu gostei de ver, viu? Mas você me permite fazer um comentário aqui? Tudo bem, fique à vontade. Veja bem, no geral eu achei que as pinturas do seu desenho já não estão muito legais. Eu acho que está faltando um pouco de contraste, alguma coisa mais impacto, né? Você poderia pintar, por exemplo, com branco claro.
Branco claro. Ou também um prateado brilhante, de repente, não é? Ou um preto escuro, né? É bom, né? Ou você poderia também usar um dourado, né? Um dourado de melancia ouro, né? Não gostei. É mais interessante, ok? O seu desenho é bem aquele estilo que tá na moda agora, né? Aquele que a molecada aí fica copiando, mangá que chama, né? Que é tudo igual. Molecada. Desenho que parece aquele, como chama, Dragon Ball, né? É igualzinho Dragon Ball, tem a luta, não? É também vendo pela sua assinatura aqui, né? Você assina como Mark, né? Sabe como é que é, né? Nomes curtos assim, já não estão mais na moda, né? Você me entende, né? Eu sei que Mark deve ser a abreviatura de Marcelo, né? Mas, veja bem, né? Os nomes curtos não Marcelo? Mas não é abreviatura, o meu nome é Mark mesmo. O que está na moda agora atualmente são aqueles nomes compostos, sabe? Que nem aquele rapaz lá, o Diego Skype, o Diabo da Pedrosa, o Thales Não, né? Tinha coisas meio assim, né? Nomes abreviados, assim, né? Mark. Olha só, eu tive uma ideia excepcional para o seu nome. Ao invés de Mark, que tal Sven 315? Sven 315. Excepcional! Olha, peraí, mas o meu nome é excepcional! Daí você me fala como você é, cada vez que resolver usar o nome, né? Sabe como é que é, né? E combina também com o seu trabalho, que ele é bem de criancinha, né? Bem de quem tá iniciando mesmo, né? Um desenho bem simples, assim, medíocre, né? E você... Mas como um bom cidadão, você não vai fazer isso, certo? Se algo parecido com isso acontecer e você vê que os comentários não estão levando a lugar nenhum, simplesmente mantenha calma e vá embora. Você não é obrigado a ficar ouvindo esse monte de besteira. Por favor. Olha só, puxa, que pena, eu vou ter que ir embora, tá? Porque chegou uma mensagem urgente. Parece que o meu cachorro, ele aprendeu a tocar gaita. E aí estão querendo gravar um comercial com ele. Obrigado aí, viu? Até a próxima. Valeu. Claro, tudo bem então. Até a próxima. E se você precisar de mais conselhos sábios, você pode vir conversar comigo, viu? Lidar com críticas ao recebê-las é uma coisa que você vai ter que aprender a lidar se você quiser entrar nesse ramo. Mas isso não é de todo mal, não. Você vai tropeçar às vezes, vai se sentir mal com coisas que vão te falar, e até desmotivado. Só que, se os seus ideais forem fortes e verdadeiros, eles vão sobreviver a toda e qualquer crítica que você receber. E elas podem vir de qualquer pessoa, tá? Por isso, antes de falar como você pode lidar com isso, eu te sugiro, no começo, se exponha para quem você sabe que vai te ajudar. E ajudar de verdade. Tapinha nas costas, apoio moral, isso é importante. Mas contribuições técnicas e práticas são o que vão melhorar de fato o seu trabalho. Então, grupinhos abertos de Facebook, fóruns duvidosos, eu já excluiria logo de cara. Porque é bem provável que virão um monte de comentários sem o menor critério. Às vezes feito por moleques que ainda pedem pra mamãe limpar o popô dele. Eis as minhas recomendações de quem você pode se expor no início. Primeiro, professores. Nada mais indicado, afinal, a função de um professor é ensinar e orientar. Segundo, outros desenhistas e aspirantes que estão no mesmo nível que você,
Alguns alunos meus montaram um grupo fechado no Facebook, onde eles compartilham seus desenhos, trocam opiniões, sugestões, tutoriais, exercícios e etc. Mas precisa ser com pessoas que você conhece e tem algum contato e que concordem com a proposta. Grupo aberto, onde um monte de desconhecido pode entrar, vira zoeira. Geralmente, esses grupos acabam não durando mais do que um ano. São poucos que perduram por mais tempo do que isso, por diversos motivos. Mas enquanto perdurar, a experiência pode ajudar. Terceiro, amigo de verdade. Perceba que eu coloquei no singular, né? Eu tô falando daquele amigo que fala real pra você, que te apoia, que te incentiva, mas sem te enganar, porque se envolve verdadeiramente com o que você faz. Pode ser até o seu irmão, irmã, pai, mãe, primo e enfim. Amigo de verdade. Não é aquele amiguinho de festinha que vai fazer social com você. Ah, e eu sabia que esses comentários que eu vi no Facebook eram todo um monte de boçais mesmo. E mesmo chateado, eu sabia que eu tinha que ouvir a opinião de um cara que entende de verdade do assunto. Daí eu decidi levar a minha pasta para aquele analista de portfólios fodão, o Joey Pro. Você o quê? Bom, você ainda tá vivo e tá aqui falando comigo, então... o que ele te falou? Ele não falou nada porque ele não tava na agência na hora que eu fui lá. Disseram que é só com hora marcada. Menos mal. Mas tinha um estagiário dele lá. E eu insisti tanto pra ele que ele acabou olhando meus desenhos meio que por cima, assim. E ele falou que os meus desenhos eles estão cheios de erros iniciantes e que eu preciso parar de copiar desenhos prontos e eu preciso estudar muito se eu aí quiser ser um profissional e dar a altura deles. Piroquinha, você é profissional? Tem trabalhos publicados? Não. Quantos anos você tem? 17. Então o que você esperava? Que o cara olhasse pra isso aqui e falasse: minha nossa, mas isso aqui é tudo que eu sempre precisei, era o que eu procurava, você é um fenômeno, é a coisa mais espetacular que eu vi na minha vida? Não, né? Mesmo que você fosse absurdamente bom pra sua idade e com a sua inexperiência, um editor ou avaliador profissional de verdade nunca iria se comportar assim. E se você encontrar algum que faça isso, fica esperto, porque alguma coisa está errada. Você me entendeu? Sim. Ótimo. Bom, você procurou a pessoa errada. Ainda bem que o Joey Pro não estava lá. Reconheça o pé que você está. Se você está em fase de aprendizado, de pegar técnicas, conhecer os materiais, procure professores, nunca analistas ou editores, porque você vai ser massacrado. Se você estiver em fase inicial da profissão, procurando pelos primeiros empregos, primeiras oportunidades, você já pode procurar agências e pequenos estúdios oferecendo seus trabalhos e se candidatando para certas vagas. Se você já atua no ramo há um tempo e agora vai tentar um cargo melhor ou algum emprego mais específico que precise de pessoas com trabalhos mais seletivos para aquela função, aí sim você pode levar o seu trabalho para um analista ou para um editor. Dar um passo maior que a perna é todo na certa. Talvez com o cara do estúdio lá não ia ser muito diferente mesmo, né? Mas também tem uns caras que eles aparecem lá na minha galeria do Facebook e ficam comentando e botando um monte de defeitos nos meus desenhos. E aí eu tento conversar e quanto mais eu converso, mais eles botam defeito. E aí daqui a pouco eu passei a tarde toda brigando com eles e aí daqui a pouco o cara também chama os amigos dele pra me falar mal dos meus trabalhos. Tá. E de quem que é a culpa por isso ter acontecido? Desse monte de troll na internet! A culpa é toda sua. Mas por quê?
Até o primeiro comentário, tudo bem, o cara é um babaca e você teve a infelicidade de que ele te encontrou. Mas quem ficou retrucando com o cara? Quem ficou tentando mudar a cabeça do cara? Quem ficou batendo boca com ele a tarde toda? Quem ficou dando mais e mais trela para ele chamar até os amigos dele para vir falar besteira para você? Visto que o cara era um babacão, você podia simplesmente ter ignorado, parado de responder, ou até bloqueado o cara. Se um não quer, dois não brigam. É, né? Mas o que eu faço quando eu vi esse monte de comentário ruim nos meus desenhos de gente que eu nem sei quem é? Quando você receber uma crítica, seja lá qual for, eu tenho algumas recomendações. Primeiro, independente do tom que usarem, entenda o que a pessoa quis te dizer com isso. Eu disse entender, não concordar, ok? Se tiver fundamento e servir para você, beleza. Se servir parcialmente, aproveite o parcial. E se não servir para nada, não adote nada. Independente de como for, agradeça com educação e pronto. Não tente mudar a opinião dele, porque aí sim vai dar merda. Opinião é opinião. O cara não é obrigado a gostar do seu trabalho. Segundo, se não ficou claro o que ele disse, ou parecer que é um babacão se achando pra cima de você, faça perguntas para entender qual é o ponto que o cara quer chegar. Se ele não conseguir argumentar, o cara é só um idiota. Argumentos fracos são facilmente anulados com uma lógica básica. Terceiro, se o cara começar ou partir para a ignorância, nunca rebata de frente com o mesmo tom. Quanto mais você tentar convencer um idiota que ele está errado, mais ele vai se convencer de que ele está certo. Idiotas gostam de ser idiotas. Sentem prazer em desprezar os outros e usam sua hostilidade só para chamar a atenção. Isso, meus amigos, é consequência da pobreza de espírito da pessoa. Ela precisa disso para achar que é especial, quando na real o cara é um fraco. Ele só consegue se sentir forte ou mais inteligente, talvez, se ele rebaixar, ofender ou agredir alguém. Ele precisa se comparar com alguma coisa o tempo todo. O que eu aconselho é, não tenha raiva desse cara não, tampouco rancor. Ter rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Um cara que é assim, ele não vai mudar. Tá além da capacidade dele. Agradece, não dá atenção pro cara e segue a sua vida. Você não tem por que provar para esse cara alguma coisa. Então, não tenha raiva. Tenha pena desse indivíduo. E se eu puder pedir mais, não se torne igual a ele. Por fim, eu vou dizer uma frase que vale a pena você anotar. Qualquer idiota pode criticar. Aliás, todos os idiotas fazem isso. Então, encanar demais com uma crítica pode ser um grande desperdício de energia. Uma crítica só é válida para aprendizado quando a pessoa que a fez tem a intenção de contribuir e quem recebe tem interesse nessa contribuição. Se essas duas coisas acontecerem e for uma crítica de verdade, os resultados disso podem ser extremamente benéficos. E tem vezes que o cara pode ser meio egocentricão assim, mas até fala coisas interessantes. Aí você aproveita parcialmente e agradece. E tenha sempre consciência do que é impor o limite para o que é uma crítica ao seu trabalho com o que é uma grosseria pessoal. Alguém odiar o seu trabalho é um direito dele. Grosseria, por menor que for, aí não. Aí você tem o direito de se defender. A liberdade do outro termina onde começa a sua. Esse é o limite da crítica. Moçada, não se exponham demais sem necessidade, tá? Deem um passo de cada vez. E conforme você for ganhando confiança no seu trabalho e ele for se tornando mais sólido, a sua exposição vai crescer naturalmente. Só mostre o seu trabalho quando você se sentir confiante para fazer isso. Porque aí você já vai estar mais maduro e vai estar mais aberto para o que pode acontecer. E você vai encontrar por aí, infelizmente, muito babaca que vai querer ficar causando discórdia e alguém para brigar com ele. Tem gente que gosta disso. Não cai na deles não, tá? Faça o seu, releve quem te releva e tenha foco no seu objetivo. Não coloque tudo a perder por causa de uma briga sem sentido.
ser criticado de vez em quando faz parte da profissão desenhista. É impossível evitar que isso aconteça. O lance é aprender a lidar com isso, e de maneira natural, sem que você perca o seu foco, mesmo sendo difícil e até chato às vezes. Eu nunca disse que esse caminho era fácil. Né, Thiago? Aí eu acho que eu acabei me expondo demais para as pessoas erradas, né? Eu devia ter procurado um professor ou coisa do tipo. Mas é que essas coisas são muito desagradáveis de ouvir, né? É foda, mas tem um outro lado também. Quem foi atrás de quem? Quem foi mostrar os desenhos lá no estúdio do Joey Pro? Quem é que quis expor o trabalho para todo mundo ver? Tem razão, mas eu fico me perguntando por que algumas pessoas são tão cruéis e desprezíveis com os outros sem necessidade? Porque algumas pessoas são tão baixas que só conseguem se sentirem grandes rebaixando as outras pessoas. A crítica tem que ser uma análise criteriosa bem fundamentada. Agora eu entendi mesmo. Daqui pra frente eu vou ser bem criterioso e comentar o trabalho de todos os profissionais e pessoas que se expõem, pra assim gerar ótimas discussões. Quem sabe eu já não fico amigo dos caras, eles me dão umas dicas, uns conceitos, até umas indicações pra eu conseguir alguns trabalhos. Então, agora mesmo eu vou lá fazer um monte de comentário nesse trabalho das pessoas que se expõem. Piroquinha! Fazer análise do trabalho dos outros que se expõem? Sim, mas eu vou fazer crítica de verdade, do jeito como você falou. Claro que não! Você é louco? Quer pagar de inconveniente? Virar troll de internet? Mas você falou que uma crítica bem fundamentada pode ser benéfica. Senta aí de novo. Sim, mas isso não significa que as pessoas são obrigadas a ouvir tudo o que você acha. O que eu falei para você é como lidar com as críticas do lado de quem as recebe, mas existe o outro lado também, de quem as faz. Porque uma crítica, para ser verdadeira, ela tem que ter critérios e ser bem fundamentada. E você sabe quais critérios e fundamentos que são esses? Eu não sei. Tudo bem, eu explico. Mas no próximo vídeo. Continue acompanhando, esperem pela parte 2. Estamos conversados. Por enquanto.